Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção e que privilégio estar com você novamente aqui no programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento. Nós estamos, querido, estudando fazendo uma introdução ao Antigo Testamento, em 13 encontros de 13 lições para compreendermos melhor o Antigo Testamento. E nós hoje é nosso terceiro encontro. E você é convidado, querido, a pegar a sua Bíblia Sagrada, a pegar caneta e papel para fazer anotações e apontamentos acerca daquilo que nós vamos estudar da Palavra de Deus. Nós já vimos na primeira lição que a lei do Senhor a respeito do Antigo Testamento, ela é perfeita, porque ela parte de um Deus que é perfeito e ela tem toda a capacidade de nos instruir, de nos ensinar, como nós aprendemos na segunda lição, que nós respondemos a pergunta: por quê? Qual a relevância de estudar o Antigo Testamento? E nós fomos instruídos por Paulo, na segunda carta a Timóteo, de que o Antigo Testamento, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, ela tem uma utilidade, a utilidade dela é ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de capacitar o homem a viver e fazer as obras de Deus e andar com Deus. E o estudo do Antigo Testamento, queridos, é de fundamental importância para cada um de nós. Mas antes de nós entrarmos no tema da lição de hoje, eu queria convidar a você se inscrever no nosso canal, no canal da Constante TV, a você curtir e compartilhar os vídeos, curtir e compartilhar a programação da CGC às terças e quinta-feira, para você compartilhar com seus amigos da escola, da faculdade, do seu trabalho, com seus familiares, para você convidar a sua família a sentar aí na frente da sua TV e junto nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, aprendendo as Escrituras Sagradas. Como nós falamos, o tema do nosso estudo nessas 13 lições é o Antigo Testamento, a qual Paulo se referiu como a Escritura de Deus, que é toda inspirada por Deus. O Antigo Testamento, queridos, ele tem uma relevância importantíssima. Nós vimos que a lei do Senhor, na primeira lição, ela é perfeita. O salmista falou no Salmo 19 que a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela tem essa capacidade de perfeição, porque ela parte de um Deus que é perfeito. E na lição de hoje, querido, nós vamos compreender o que seria a estrutura do Antigo Testamento, o que tem, qual o conceito ou qual a doutrina que vem estruturar o Antigo Testamento. E no nosso tema de hoje nós vamos entender que as alianças de Deus, a aliança que Deus fez com Adão, com Abraão e com o seu povo, é aquilo que traz estrutura ao Antigo Testamento e que vai fazer com que toda a história que Deus constrói do seu povo esteja firmemente fundamentada como um edifício que precisa de suas fundações, que precisa de seus alicerces. Também o Antigo Testamento está estruturado sobre a aliança de Deus com o seu povo. E nesse estudo introdutório nós vamos entender e compreender como funciona esta doutrina acerca das alianças, que não é apenas um conceito de aliança, mas é uma existência concreta da relação pactual de Deus com o seu povo. E uma das razões pelas quais o Antigo Testamento é tão importante para a vida cristã é justamente por nele encontrarmos várias administrações do gracioso pacto de Deus com os homens e com o seu povo. Deus é um Deus que, muito embora o homem tenha pecado, o homem tenha se afastado de Deus com a desobediência no Éden, Deus ele se dispôs a resgatar a humanidade e ainda fez pactos com o homem. Então, nós vamos ver na história que Deus é aquele que toma sempre a iniciativa de ir ao homem e estabelecer os seus pactos. E o texto para nós estudarmos hoje, queridos, está em Gênesis capítulo 15, do verso 12 ao verso 21. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 15, do verso 12 ao verso 21. Acompanhe, pegue a sua Bíblia na sua casa e acompanhe a leitura. Diz assim a palavra
do Senhor. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Serás reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação ao qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá em paz para teus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já se havia posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, terra do Quezeu e do Cadmoeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gigazeu e do Jebuseu. Palavra do nosso Deus. Queridos, perceba que o Senhor faz uma aliança com Abrão. O Senhor faz uma aliança com ele, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Então, a descendência de Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo, e uma promessa, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Nós vamos entender também, mais dentro dessa lição, de que Deus não está se referindo unicamente a um povo, aqui neste texto, claro, ao povo que descenderia etnicamente de Abraão, mas também que essa promessa se estenderia para todas as nações da terra e não somente para o povo que derivaria de forma, vamos dizer assim, do sangue propriamente de Abraão. E vamos ver, queridos, no nosso primeiro tópico da lição de hoje, acerca desta estrutura do Antigo Testamento, nós temos que definir o que realmente é uma aliança. Então nós podemos definir uma aliança como um relacionamento entre duas partes ou duas pessoas, no qual promessas e obrigações são assumidas, a fim de que um vínculo, um compromisso seja estabelecido entre as duas partes. A expressão fazer uma aliança pode ser traduzida como cortar uma aliança, o que nos permite compreender que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, perceba que aqui na definição, para que haja uma aliança tem que haver duas partes, e nós estamos falando de uma parte aqui nos textos das Sagradas Escrituras se refere ao próprio Deus, a outra parte é a humanidade. Aqui no texto lido, a humanidade está sendo representada por Abraão, assim como já foi representada por Adão, e uma das partes sempre é Deus, a outra é representando toda a humanidade, e isso é uma aliança. A definição clássica de aliança nos é definida, por exemplo, por um grande reformador, um estudioso e teólogo chamado Hermann Whitsius. Ele diz que um pacto de Deus com o homem é um acordo entre Deus e o homem sobre a forma de se obter a felicidade consumada, incluindo uma ameaça de destruição eterna com a qual deve ser punido o desprezo da felicidade daquela forma oferecida. Então perceba que Deus, numa aliança, ele oferece aquilo que este reformador, esse estudioso, define como uma felicidade. A aliança de Deus com o homem é com esse objetivo de fazer com que o homem esteja aliançado com Deus. Há um propósito benéfico nisso, sob uma pena de uma punição, se essa aliança for quebrada. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo do casamento, um homem com uma mulher, eles fazem uma aliança diante de Deus e diante das testemunhas que estão ali assistindo à cerimônia do casamento. E para o Estado, né, dentro do direito civil, o homem tem obrigações sob penas de, se não cumprir essas obrigações, vai sofrer algumas penalidades por falhar ou por deixar de cumprir as obrigações e algumas obrigações do casamento. Nós vemos, por exemplo, que o divórcio
que é uma quebra de uma aliança, ele traz prejuízo para ambas as partes. Então, uma aliança, ela é feita para não ser quebrada. Uma aliança, ela é feita para ser cumprida e honrada, e é nesse sentido que uma aliança deve ser entendida nos termos bíblicos. Começamos com o estabelecimento daquela que é conhecida aliança das obras, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, né, sobre a aliança das obras de Deus com Adão. Olha só, todos os elementos constitutivos de uma aliança se fazem presentes no texto de Gênesis. As partes contratantes, né, Deus e Adão, por exemplo, a lei, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a ameaça no caso de desobediência, que é a morte, e de maneira implícita a promessa em caso da obediência, que seria a vida eterna. Então, quando Deus faz uma aliança com Adão nesse sentido, há uma aliança ali, olha, não faça isso, cumpra a sua parte, você terá isso, e se você descumprir esta parte, você sofrerá isso. Então, de certa forma, nós percebemos que há uma aliança. Deus é um Deus de alianças com o seu povo. Ele sempre que está aliançado com o homem, com a sua criatura, com aquele que ele formou, a aliança de Deus com o homem é sempre cumprida porque Deus é fiel, muito embora o homem falhe e o homem falhou, mas Deus sempre cumpre a sua parte. Ele é infalível, ele é imutável, ele nunca descumpre as suas partes na aliança, mas é ele quem estabelece as regras da aliança e ele pode aplicar a punição pelo descumprimento da aliança. Então, no próximo bloco, nós vamos estar estudando mais precisamente a aliança da graça no Antigo Testamento, né? Nós sabemos que, e nós chamamos muito propriamente que o Antigo Testamento nós chamamos de antiga aliança e uma nova aliança também. Então, queridos, nós vamos continuar estudando e vendo que Deus, ele é um Deus de alianças, e no Antigo Testamento há muitas alianças, e é isso que estrutura todo o Antigo Testamento para o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus e o caminhar com Deus. E no próximo bloco nós vamos ver que Deus, ele estabelece aliança e também tem graça. Muito embora nós saibamos que o Novo Testamento é um período da dispensação da graça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Deus sempre dispensou a sua graça, desde a criação do homem e desde a criação da humanidade, a sua imagem e semelhança, Deus vem dispensando a sua graça. Eu te espero no próximo bloco para nós continuarmos entendendo acerca das alianças de Deus e mais precisamente a aliança da graça no Antigo Testamento. Até logo mais, até o nosso próximo bloco, em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, que bom estarmos novamente aqui para mais esse bloco, esse segundo momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui tratando acerca da aliança de Deus, que é aquilo que estrutura o Antigo Testamento, é aquilo que vai encaminhando o curso da história, são as alianças de Deus com o homem. E antes de nós darmos seguimento aqui, eu queria motivar você a se inscrever no nosso canal, na Constante TV, a você curtir e compartilhar os vídeos aqui do programa da CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento, compartilhar com seus amigos, com familiares, com os seus parentes, com os seus colegas de trabalho. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida, a sua família, e que haverá crescimento espiritual e também intelectual na sua vida e no seu seio familiar. Nós estamos estudando, queridos, acerca da aliança de Deus, da estrutura que compõe o Antigo Testamento, são as alianças do Senhor. E nós vimos aqui que o homem pecou, e antes do homem cair, Deus havia feito uma aliança com o homem, de que o homem não devesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ele deveria seguir e servir a Deus e ser obediente. Esta era uma aliança, era o primeiro pacto de Deus com o homem, mas o homem rompeu com este pacto, o homem pecou e o homem caiu. E Deus, misericordiosamente, estabelece um segundo pacto. É em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, é chamado de aliança, é comumente chamada de aliança da graça, na qual a descendência de Cristo receberia pela graça tudo o que seria merecido por meio da obediência dele, o segundo Adão, o segundo
Adão, que é o próprio Cristo. Então, aqueles que seguissem o segundo Adão, eles receberiam, que era a descendência da mulher. Deus disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e essa é a segunda aliança de Deus com o homem, ainda no livro de Gênesis. O que está por trás de todo o Antigo Testamento, dando sustentação, é justamente a aliança da graça feita por Deus com o seu povo eleito. Deus sempre tomando a iniciativa nesta aliança, neste acordo, vamos dizer assim, né, de relacionamento entre ele e o seu povo. O que encontramos é a existência de diversas administrações da mesma aliança da graça estabelecida logo após a queda. Então Deus, por repetidas vezes, se volta para o seu povo em uma demonstração de graça e de misericórdia, fazendo alianças com este povo, mesmo este povo estando em muitos pecados e muita desobediência. Queridos, nós percebemos que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso e bom. O homem pecou e desobedeceu a Deus, quebrou a aliança que Deus havia estabelecido de ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu. Deus novamente restabelece uma nova aliança com o homem, dizendo que a descendência da mulher, ela prevaleceria, né? Ainda que a serpente astuta tenha enganado o homem e a mulher, Deus promete e faz essa aliança de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, fazendo uma referência a Cristo, o segundo Adão. Então perceba que Deus sempre faz essas alianças. Também fez uma aliança com Noé em Gênesis, no capítulo 6 ao capítulo 9. Abraão é também uma aliança, né? A nação de Israel recebe também uma aliança. Deus fez uma aliança com Davi. E são diferentes, né, formas de Deus administrar a sua graça no curso da história. Né? Tratam-se de administrações diferentes, com detalhes, e a mesma aliança é a aliança da graça de Deus com o seu povo. Deus sempre quis unir um povo para si, um povo santo, um povo separado, um povo imaculado, um povo que resplandecesse a glória de Deus para outras nações. Foi por isso que Deus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti, Abraão, serão benditas as nações da terra. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com o seu povo. Queridos, nós somos chamados a viver as alianças de Deus. A aliança de Deus de sermos seu povo, de estarmos aliançados com eles e não rompermos com a sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Vamos entender melhor essa aliança de Deus com Abraão? Olha, no texto que nós lemos, temos narrativas a respeito da cerimônia pactual, na qual o Senhor fez a aliança com Abraão. O capítulo começa com a reafirmação de todas as promessas feitas anteriormente em Gênesis 12. Abraão já se encontrava na terra de Canaã e duas coisas o afligiam. Primeira, não possuir ainda um descendente. Abraão não tinha um descendente, sua esposa Sarai era estéril e ele não tinha ainda tido um filho, um herdeiro, um descendente que pudesse dar continuidade à sua linhagem. Ele passava por essa aflição. E o segundo ponto é a incerteza de que a propriedade da terra em que habitava, né? Porque Deus havia dito que haveria lhe conduzi-la a uma terra que ele não sabia, não lhe mostraria, e por isso ele vai por fé e obediência a Deus, mas o Senhor lhe havia prometido isso. Então, diante disso, Deus quis dar a Abraão a certeza de que a sua aliança não cairia por terra. Ela seria consumada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Queridos, o Deus que prometeu a Abraão foi o Deus que cumpriu. Abraão era um homem falho e cometeu falhas e cometeu erros, mas o Senhor graciosamente cumpriu as suas promessas. A garantia do cumprimento de todas as promessas de Deus repousaria apenas em Deus. Porque imagine você, Deus fazer uma aliança com o homem e conferir ao homem a segurança das suas alianças. Elas com certeza todas falhariam, mas o Senhor, Ele próprio era a confirmação, né,
dessa garantia de cumprimento das alianças. Ele ordena a Abraão que apresente diante dele determinados animais e os corte ao meio, com exceção de algumas aves, colocando as metades de fronte uma das outras. É o relato aqui de Gênesis que nós lemos. No crepúsculo caiu pesado sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Nessa ocasião, o Senhor lhe diz que a sua descendência peregrinaria em terra estranha e seria escravizada durante 400 anos. É o episódio do povo escravizado no Egito, que está descrito no livro de Êxodo. Quando o sol se pôs por completo, houve densas trevas, né? É nesse contexto que Moisés afirma que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Então o Senhor, no verso 18, lá do capítulo 15, que nós lemos, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Não nos parece surpreender, na verdade, né? Essa é uma prática comum entre os reis do Antigo Oriente Próximo, quando eles entravam em aliança, né? Então, o que há aqui é uma descrição de como os reis do Antigo Oriente faziam suas alianças, né? Mediante a divisão de animais e o passar entre os pedaços, os participantes de uma aliança comprometem-se para a vida e para a morte. Esses atos estabeleciam um juramento de auto-maldição. Violar a aliança significaria pedir que o mesmo ocorrido aos animais ocorresse às partes transgressoras. Então, nós estamos vendo aqui no Gênesis capítulo 15 uma descrição de como era feita uma aliança entre duas partes naquele período antigo. Para nós pode parecer um pouco estranho, mas para aquele povo antigo era muito comum. Então, cortavam-se as partes, era um sacrifício de sangue, e ambas as partes que estavam em aliança passavam entre os meios aqueles pedaços ou aquelas bandas de animais. Eles estavam se comprometendo, fazendo uma aliança para a vida ou para a morte no cumprimento das partes. O que é mais surpreendente é que Deus não ordena que Abraão passe por entre as metades dos animais. Pelo contrário, Abraão apenas assiste e vê o Senhor através de uma teofania, né? Que é uma manifestação de Deus passando por entre as metades dos animais. É Deus quem passa, porque Deus, o próprio Deus, está garantindo o cumprimento do seu pacto. É como se Deus dissesse: tomarei sobre mim mesmo as condições para o cumprimento da minha aliança. Porque assim como nós já falamos, se dependesse do homem, as alianças de Deus elas não seriam cumpridas. Mas elas não dependem do homem, elas dependem exclusivamente de Deus. E o que diz aqui o texto? E se ela for quebrada, assumirei sobre mim a punição por ela. A pergunta anterior de Abraão foi: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A resposta divina foi algo como: eu juro pela minha própria vida. É como se Deus estivesse dizendo isso. Deus passando entre a metade daqueles animais, Deus estava dizendo: Abraão, a minha promessa que faço contigo, eu a cumprirei, e é a minha garantia, a minha própria garantia de que esta promessa será cumprida. Queridos, que bênção saber que o Deus que fez promessas, que o Deus que fez alianças, ele deu as garantias de que as suas alianças seriam cumpridas. Nós vemos que a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva, ela progride para um clímax, ela cresce para um clímax, e esse clímax é o cumprimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E pela fé que Abraão teve, Abraão é o pai da fé, e o Deus que fez aliança com Abraão, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, cumpriu todos os seus propósitos de Jesus Cristo. E em Jesus, todas as nações da terra são benditas. Aqueles que se achegam a Jesus pela fé, pela mesma fé que Abraão teve, como que crendo em Deus, ainda não sabendo e não tendo pleno conhecimento dos planos de Deus, Abraão creu em Deus, diz a palavra de Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. E aqueles que creem em Jesus, mesmo não vendo, mesmo não o conhecendo pessoalmente, no sentido físico, mas pela fé, têm intimidade com ele, esses são herdeiros das promessas de Abraão, herdeiros da aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Adão, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então perceba que há uma linha aí de
de raciocínio, há algo que estrutura o Antigo Testamento, que é a aliança de Deus com o seu povo. E você vai ver que Deus guarda o povo de Israel no Egito, Deus liberta o povo de Israel do Egito, Deus continua a proteger e guiar o seu povo no curso da história. Deus, mesmo permitindo o cativeiro na Babilônia, o Senhor resgata o povo do cativeiro, traz de volta a terra de Israel para cumprir as suas alianças, para cumprir as suas promessas sobre a vida do seu povo. E o Antigo Testamento, ele é enxertado pelo pacto de Deus com o seu povo, e Deus é aquele que dá a garantia de que ele cumprirá todo o seu pacto com o seu povo, e o seu pacto foi cumprido plenamente em Jesus Cristo nosso Senhor. E aqueles que entregam sua vida a Jesus, eles fazem parte dos pactos e da aliança de Deus. Hoje nós temos um pacto, o pacto da graça, através do sangue de Cristo Jesus, é o cumprimento do pacto eterno de Deus com o seu povo, que perdurará por toda a eternidade. Eu louvo a Deus pela tua vida e até o nosso próximo encontro.